Olá, bem-vindos a mais uma entrevista plural. Nós estamos aqui hoje na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, fazendo uma série de entrevistas com os professores aqui do programa de pós-graduação em História da UNILA, essa universidade que nos recebeu aqui hoje. Queria agradecer também imensamente aos professores aqui do programa que nos receberam e também fazer um agradecimento especial para a FAPEMIG, que está completando 40 anos em 2025, uma importante agência de financiamento, um dos principais do Brasil. E ela ajuda e financia, dá todo o suporte aqui para o perfil que está hospedando nossas entrevistas, apesar das entrevistas serem do plural. Quem hospeda aqui é o perfil do Atualizando Historicidades Plurais, financiado ali pela FAPEMIG, com professores e monitores, todo mundo ali da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu estou aqui com a professora Êndrica Geraldo, ela é professora de História aqui da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, atualmente está como coordenadora do curso de História e Licenciatura, professora, é isso? E também ela é formada, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professora, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Eu sou suspeito de falar de você porque a professora Êndrica foi minha orientadora quando eu fiz uma especialização aqui na UNILA. A gente investigou sobre a relação de ensino de história, livros didáticos e história da historiografia, da história social do trabalho, dos trabalhadores no Brasil. E é com esse tema que eu queria começar conversando com você, professora, que a sua atuação, a sua pesquisa de doutorado, você investigou principalmente ali políticas migratórias, foi investigando ali a questão dos trabalhadores e imigrantes italianos no governo Vargas, e o jeito que você... Eu queria entender um pouco como é que foi essa mudança de tema, porque quando você estava no doutorado você pesquisava isso, e hoje você está pesquisando história dos trabalhadores, história de Foz do Iguaçu, história dos trabalhadores ali durante a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, e eu queria assim saber um pouco como é que foi essas mudanças de fontes, de métodos, do que você encontrou antes, né? Que a gente está falando ali de uma pesquisa sobre doutorado do final do século XIX, e início do 20, mais ou menos? Mais Não, início do 20? do doutorado foi principalmente período Vargas. Ah, tá. E provavelmente deve ter sido uma mudança de fontes, de jeito de fazer. Então, eu queria começar te perguntando um pouco disso. Como é que foi esse processo, um pouquinho sobre história social do trabalho, o que você pensa sobre isso? Se você teve alguma dificuldade, alguma diferença, você está pesquisou bastante com história oral, essas memórias também. Eu queria te ouvir um pouco disso. Tá bem, agradeço muito pelo convite. E acho que tem muita mudança, faz bastante tempo já que eu fiz o doutorado. Na época do doutorado, tive como objeto principal as políticas migratórias do período Vargas. Então, eu tinha um olhar ali, um ponto de partida, que tinha sido o aumento de restrições ao ingresso de estrangeiros, políticas repressivas, políticas de nacionalização, perseguição de alguns grupos com relação a questões linguísticas, especialmente no período da Segunda Guerra, grupos de italianos, alemães, japoneses, principalmente os grupos do eixo. Então, eu tinha um olhar ali, queria entender um pouco esse universo que atingia os trabalhadores, mas o recorte, a abordagem estava focada na produção das políticas, de controle de entrada de estrangeiros e de controle de estrangeiros no território nacional. Então, sim, ali tinha um conjunto de fontes, tanto no processo de produção de leis, o debate da Constituição que foi promulgado em 1934, o que acontece quando começa o Estado Novo, então, eu tinha mais a ver com isso. Então, lidei com documentos oficiais, com relatórios policiais sobre o comportamento desses imigrantes em determinadas regiões, ou quando havia concentração étnica, que num determinado momento do período Vargas passou a ser um objeto de observação, especialmente na Segunda Guerra, quando esses grupos se tornam, eram imigrantes das potências do eixo que se tornam grupos perseguidos, ou tidos como suspeitos por serem de nações inimigas. Trabalhei um pouco com imprensa também no período, queria entender também na época o debate, as propostas eugenistas, em que medida que elas tinham afetado as políticas migratórias, em especial no caso dos judeus, mas não só, também sobre os japoneses. Então,
Ali eu acho que eu já pensava um pouco sobre os trabalhadores, estava bem próximo assim, do impacto que isso tinha sobre trabalhadores, mas o objeto estava mais na produção das políticas, né? E acho que um pouco da minha mudança, não foi diretamente quando eu vim para cá. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc, e já nesse pós-doc eu comecei a tentar lidar com uma documentação, inclusive produzida por trabalhadores, em especial na Primeira República. E eu voltei um pouco no tempo, eu queria entender um pouco as formas de organização, as questões étnicas entre trabalhadores, né? Em especial, estava lidando com jornais produzidos, especialmente em São Paulo, então havia muito disso do encontro entre a língua italiana e o português em jornais operários. Então já tinha uma mudança ali de recorte, de tentar ir realmente mais para o debate sobre trabalhadores e para outros tipos de fontes. E aí, quando eu vim para cá, aos poucos comecei em especial pelo interesse dos estudantes, acho que isso vale a pena reconhecer, né? Eu comecei a ser procurada por estudantes atentos a isso, né? Professora, você trabalha com a história dos trabalhadores e eu queria estudar um pouco a questão da Itaipu, a construção da usina, os trabalhadores de Foz, e aí eu realmente pensei que isso era algo muito relevante, esses estudantes tinham razão e eu comecei a transformar isso também no meu objeto de pesquisa. Eu vou falar isso como estudante, porque eu fui seu aluno, né, numa disciplina, acho que não, foi mais de uma disciplina, acho que foi umas 2, 3 disciplinas, né, e também na especialização. E eu, de fato, assim, eu te procurei para ser minha orientadora, porque eu tive aulas muito boas suas sobre história dos trabalhadores e como fazer essa história, né? Então, quando a gente discutiu o Eric Hobsbawm, Edward Palmer Thompson, e também outras pesquisas, acho que foi muito produtivo, e aí eu pensei, bom, a professora Hendrika, acho que ela pode me ajudar a fazer esse tipo de pesquisa. Então, acho que e é muito interessante isso, né, ver como os estudantes eles têm essas demandas e eles provocam, assim, até mudança de perfil de pesquisa numa universidade, não sei, dentro de um programa, né, mas eu te digo que eu entendo quando você fala dessa procura, porque eu te procurei baseado muito nisso também. Eu acho que isso é muito importante mesmo, porque não foi só você. Aqui a gente vive com uma realidade muito interessante na UNILA, porque eu tenho ainda a oportunidade de encontrar muita gente que vem desse processo. Eu estou focando na questão da construção da usina, mas não precisa ser especificamente isso, de gente que ingressa na universidade e que são filhos, às vezes netos, ou pertencem, né, trabalham nesses espaços, e é muito prazeroso quando a gente tem assim um contato e um diálogo, e ao tratar de história dos trabalhadores na sala de aula, em projetos de extensão, de pesquisa, de ver esses estudantes descobrirem que a sua própria realidade nossa, isso é história? Então, as fotografias que os meus pais guardam, o que meus avós guardaram, isso é documento histórico? Então, é muito... E aí, esse é um ponto, né? Dos estudantes chegarem com essa demanda, perceberem que estão imersos numa história. E quando eles procuram, quero fazer um trabalho sobre isso, um trabalho para uma disciplina, ou um TCC, uma iniciação... o segundo movimento bom, então vou procurar uma bibliografia sobre esse assunto. E conforme você começa a buscar esse material e perceber que existe, lógico, tem uma bibliografia importante, eu acho que materiais, em especial produzidos na UniOeste, mas também em outras universidades, que tratam tanto da questão da construção da usina, o impacto sobre determinados grupos populacionais, sobre populações indígenas, sobre moradores que tiveram que ser deslocados, mas também sobre trabalhadores. Mas mesmo assim, a minha impressão era de que era um tema ainda muito pouco estudado. Então, tudo que eu lia e tudo que eu tentava passar para os meus alunos provocava aquela sensação de que tinha muito mais a ser feito. E que, poxa, realmente abrir os olhos para isso, buscar pensar, produzir, ou buscar material
não só bibliografia, mas também fontes, né? Porque é isso, é mais fácil atrair o interesse dos estudantes para fazer trabalho com fontes, para fazer trabalho com a comunidade, porque elas fazem parte disso e percebem que essa abordagem pode fazer sentido para eles. Né? Eu penso que também o nosso campus aqui do Jardim Universitário da Unila, ele é muito próximo da Vila C, né? Uhum. Que aqui são alguns quilômetros, né? Muito mais para meio ali da Vila C, que foi um bairro operário, né? Construído, não sei se a gente pode usar essa categoria, mas foi construído, né, para ser um bairro operário. Pode usar. Então muitos estudantes moram lá, né? E vêm para cá, então eles têm contato com as pessoas que ainda, os trabalhadores que construíram Itaipu, muitos deles moram lá, os seus filhos ainda moram lá, né? Então, a gente já fala da Vila C, que acho que é um ponto importante para a gente falar. E é muito interessante pensar também que as pesquisas que a gente lê de fato, que eu li, por exemplo, foi a dissertação de mestrado do professor Diler Manarim, né, que ele foi ali, se não me engano, pela Universidade do Oeste do Paraná, né, na Unioeste, ali do campus de Marechal, Cândido Rondon, né, tem um grupo importante de pesquisa de história ali, né, que é uma universidade excelente também. Ou também, às vezes, que aqui no nosso campus também tem um mestrado e doutorado em fronteira, né, que sempre tem algumas discussões sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Mas, de fato, quando a gente vê, por exemplo, na ausência, eu gostaria de saber como é que você vê isso, uma ausência, e talvez pode ser um meu equívoco de não ter encontrado, mas não existe tantas publicações, tantas produções sobre os trabalhadores paraguaios durante a construção da usina de Itaipu. Porque, bom, para quem não sabe, acho difícil saber, porque a construção de Itaipu está em todo aquele lugar, né? Sempre quando a gente abre um livro de didática de história, durante o conteúdo ali da ditadura militar brasileira, sempre tem, às vezes, uma foto da Itaipu durante o milagre econômico, né? Sem muita contextualização e sem crítica, às vezes. Hoje eu acho que já tem mais. Mas sempre aparece a construção de Itaipu, fala que é uma das maiores do planeta, maior produção de energia, e sempre fala do lado brasileiro. Mas ela foi construída também do lado do Paraguai, né? Ali em Hernandares, na cidade dali. Então, eu queria saber, te perguntar como é que é essa questão de produção mesmo do lado do Paraguai, do lado ali com os trabalhadores paraguaios. Se isso já passou, você já conseguiu encontrar alguma bibliografia sobre isso, ou como é que você vê isso? Acho que é um dos pontos mais difíceis que tem sido trabalhar com essa temática. E acho que é um dos pontos mais interessantes, né? É uma binacional, foi construída numa fronteira, ela envolveu muitas questões políticas, né, de acordos entre os dois países em momentos em que os dois estavam sob ditadura, a longuíssima ditadura do Stroessner no Paraguai e a ditadura militar no Brasil. E a construção da usina mobilizou o deslocamento, a atração de milhares de trabalhadores de várias regiões do Paraguai e do Brasil. Mas a produção de estudos tem sido muito desigual. E aí, enfim, a gente pode pensar em algumas hipóteses sobre isso. Eu, tentando trabalhar com isso, acredito que uma explicação é pela própria disponibilidade de materiais. Então, os pesquisadores brasileiros têm olhado para esses temas e têm encontrado uma maior disponibilidade de fontes, elas estão mais acessíveis para o lado brasileiro. E no Paraguai eu encontrei muito pouco, pode ser também, seja uma limitação minha de não ter encontrado, mas encontrei pouca coisa. Acho que o White foi um pesquisador estadunidense que veio e conseguiu fazer uma pesquisa mais centrada no contexto paraguaio da construção, e aí é uma bibliografia que é importante para mim para tentar atravessar a fronteira. E aí eu tenho ali alguns indicativos de alguns tipos de fontes que podiam ser utilizadas, mas encontrar essas fontes não é fácil. Então eu encontro aqui, está muito acessível, tanto em vários lugares. Se eu quiser utilizar um dos jornais produzidos pelo consórcio das construtoras, a Unicom, que foi criado para a construção civil da usina, um consórcio brasileiro de construtoras. Eles criaram um jornal próprio, que é um dos que eu uso para minha pesquisa, direcionado aos seus trabalhadores.
Esse jornal, você entra na Itaipu, existe um espaço onde ele é reservado à disponibilidade. Não sei se ele está aberto hoje, mas havia o espaço do Barrageiro, onde esse jornal podia ser consultado. Muita gente aqui costuma guardar, então encontrar com antigos trabalhadores também é uma forma de encontrar esse jornal. E eu acredito que o próprio pessoal da UniOeste, do Centro de Documentação da UniOeste, acredito que foram eles que fizeram uma digitalização desse jornal. Então, em especial no período da pandemia, era material que eu podia disponibilizar para os estudantes, né? Olha, está digitalizado, você quer conhecer essa fonte, ela está acessível. O jornal construído pelo consórcio paraguaio, eu ainda não consegui encontrar. Então, eu sei que ele existe, ele está em outras referências, às vezes muito pontuais, mas talvez não esteja disponível como o informativo Unicom está. Então, essa questão de estar mais acessível tem impacto sobre a pesquisa, né? A dificuldade que você tem de encontrar as documentações e tal. E o fato de que gente fazendo iniciação científica, às vezes mestrado, doutorado, pela própria limitação da língua, pode parecer que é fácil, o espanhol, mas não é muito simples, principalmente porque existe uma presença do Guarani muito significativa. E é isso, eu acho que são realidades distintas. A construção da usina proporcionou uma reunião de trabalhadores de diferentes línguas, que hoje, na vida que a gente tem em Foz do Iguaçu, não é necessariamente assim. Provavelmente, vocês que estiveram por aqui, vocês sabem que quando a gente atravessa a ponte, seja para o Paraguai, seja para a Argentina, a gente lida, na maior parte do tempo, com pessoas falando em português. Sim, São duas cidades de língua espanhola, uma cidade de língua portuguesa, mas o português passou a predominar em espaços de compras, de turismo, né? Então, é uma configuração da nossa atualidade. Então, muitos dos nossos pesquisadores têm essa limitação. Como é que eu vou fazer para atravessar, entrevistar antigos trabalhadores paraguaios? Então, existem dificuldades. E o resultado disso é um predomínio. A maior parte dos trabalhos, pelo menos que eu encontrei até o momento, eles estão focados nas fontes brasileiras, no lado brasileiro da construção. Então, acho que esse é um dos pontos que eu acho que super indica que tem muita coisa a ser feito, que precisa de gente para vir para pesquisas e mergulhar nesses. Eu vou fazer um convite, então, já, para você que quer fazer um mestrado ou pesquisar história dos trabalhadores aqui da Itaipu, se você é um pesquisador paraguaio, argentino, até às vezes tiver alguma facilidade com o Guarani, né, porque talvez pode ser também, fazer, por exemplo, entrevista com os trabalhadores, pode encontrar o Guarani, que provavelmente para um pesquisador paraguaio talvez seja mais fácil do que um pesquisador brasileiro, né? Sim. Então, vir para a UNILA, o mestrado ele também tem essa perspectiva também transnacional, né? Então, acho que também é interessante, tem tudo a ver, Itaipu com transnacionalidade, né? Então, acho que se você quiser fazer essa pesquisa, acho que aqui é um lugar excelente. E, professora, eu queria, assim, é muito engraçado como você estava me falando que a sua tese de doutorado estava estudando vigilância, e você também acaba resbalando e estudando a vigilância da Itaipu em relação aos seus trabalhadores, né? E você me fala do jornal da Unicom, que é um jornal institucional, do consórcio, né? E ao mesmo tempo que teve aqui na região produção de jornais que são mais difíceis de encontrar também, hoje sumiu, eu não consigo mais encontrar até para dar aula, que eram mais críticos a Itaipu, né? Por exemplo, o jornal Nosso Tempo, ele foi bastante crítico, né? Aqui eu tinha os arquivos dele, eu perdi, não encontrei mais nos sites, mas a minha pergunta é muito relacionada a como a gente consegue analisar e compreender as informações, as fontes mesmo dos jornais da Unicom, sendo que é um jornal institucionalizado. E sabendo que havia vigilância e perseguição a esses trabalhadores. Como é que era isso? Como é que a gente consegue entender, por exemplo, a visão dos trabalhadores durante esse processo? Acho que, de certa forma, eu fui de uma ditadura para outra, né? E acho que é verdade, assim, eu tive um pouco essa sensação de que mudava o período, mudava o contexto, mas de que havia questões muito próximas que poderiam contribuir, assim, para o trabalho que eu já tinha feito, para a experiência que eu já tinha, para tentar olhar para o cenário do período da construção da Itaipu, da realidade dos trabalhadores, né,
no período da construção do Itaipu. Quando eu comecei a olhar para essa fonte, mas eu vinha, por exemplo, eu vou trabalhar com impresso, com periódico, porque eu já tenho alguma experiência em trabalhar com periódicos. Mas eu estava vindo principalmente de periódicos operários do começo do século XX, né? Dos próprios trabalhadores. Especialmente quando fiz o pós-doutorado, eu tinha trabalhado com um conjunto de jornais operários do começo do século XX no Brasil, especialmente ali de São Paulo, né? Então, acho que uma das primeiras mudanças foi, isso aqui é um outro tipo de periódico, então eu preciso estar atento a esse. Que tipo de periódico é esse? Não é produzido por trabalhadores para trabalhadores ou por militantes para trabalhadores. É produzido para trabalhadores, mas é produzido por um outro tipo de projeto, por um outro grupo e com outra proposta. Então, acho que teve esse caminho, né, de tentar entender um pouco melhor sobre algo que era do próprio período, que era o desenvolvimento de uma imprensa ou de meios de comunicação empresariais. E aí, é claro, encontrei em outras pessoas que estudavam sobre isso, fui buscar bibliografia, e o que me chamou a atenção era a ideia de que o que aconteceu, a forma como isso aconteceu na Itaipu, sendo do período que foi e tal. Por exemplo, algo que era comum eu ouvir era que as construtoras brasileiras, elas tinham um know-how, elas tinham um desenvolvimento técnico que foi muito importante e que estaria mais avançado, por exemplo, com relação ao Paraguai. Então, que muito predominava, né, o conhecimento dos engenheiros, das construtoras, dos técnicos do lado brasileiro sobre o lado paraguaio. Então, minha pergunta seguinte foi se isso também podia ser pensado para como esses grupos, como essas empresas, como essas construtoras lidavam com trabalhadores, se eles também teriam desenvolvido, para além da tecnologia de construção, um know-how, uma forma de lidar com um conjunto muito grande de trabalhadores em grandes obras de construção civil, né? Então, era isso que eu estava... E aí perceber que havia um pouco esse histórico em construções que foram se tornando cada vez maiores. Então, a gente tem exemplos de grandes obras de construção civil, sei lá, Brasília, estradas, outras hidrelétricas, e algumas das construtoras que fizeram parte do consórcio da Unicom, né, que trabalhou na construção civil da usina, exemplo, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, CBPO, elas tinha gente estudando a atuação dessas construtoras em outras construções e em experiências que com certeza serviram para inspirar o que foi feito aqui, né? Exemplo, a forma de atrair trabalhadores de outras regiões, porque essas grandes obras geralmente não dispõem de mão de obra suficiente no próprio contexto. Até que encheu bastante a cidade, né, quando teve construção do Itaipu. Eu estava olhando hoje, assim, para comentar, assim, acho que no final dos anos 60, se eu não me engano, o censo vai dizer que aqui tinha uma população com menos de 30 mil pessoas. Já nos anos 80, isso tinha pulado para 130 mil. Então, é uma transformação demográfica muito grande num período de tempo curto para essa região, né? Essas pessoas, elas vieram principalmente atraídas pela construção da usina. Tendo conseguido emprego ali ou não, mas elas vêm porque isso está acontecendo e isso é visto como oportunidade de trabalho, de emprego. Então, as políticas todas as práticas pensadas para atrair trabalhadores e para conseguir lidar com uma quantidade tão grande de trabalhadores. Então, a construção de vilas, como você estava mencionando, a Vila C como uma vila operária. Então, a construção de vilas habitacionais, em Jupiá você vai ter a Vila Piloto. Então, tem experiências anteriores de construção dessas vilas, de como elas são controladas, organizadas, formas de entretenimento para os trabalhadores, o que é preciso fornecer para os trabalhadores para eles estarem dispostos
a abandonar suas vidas, às vezes, numa região muito longe daqui, se instalar numa nova cidade, passar... É uma construção que durou mais de 10 anos, então é muito tempo para aqueles que conseguiram permanecer. Então, aquilo que é divulgado a partir da história institucional, como um conjunto de benefícios para quem trabalhava na construção da usina, né? Tem as vilas, tem hospital, tem escola para os seus filhos, então tudo isso é atrativo. Mas ele não é aleatório, né? Então tem uma experiência anterior dessas construtoras de que esses elementos eram importantes para atrair, para manter e para contribuir no controle dessas populações. A Itaipu não tem tanto dessas histórias, ou elas ainda não estão suficientemente pesquisadas. Mas a gente tem muitas descrições de revoltas, de greves, de protestos em várias dessas construções. Então, muitas vezes, as condições de trabalho não eram vistas como boas. Então, a predisposição de trabalhadores a se revoltar, a fazer uma greve, a fazer um protesto, a deixar o trabalho. Aqui era um trabalho extremamente perigoso, né? Porque a dimensão da obra era gigantesca. Então, trabalho perigoso, a predisposição de arriscar a própria vida num trabalho em contraposição a não é só o salário que eu vou perder a casa que a gente está vivendo, a escola dos filhos, a saúde, um conjunto de elementos que são tidos como os benefícios de quem trabalhava nessa obra. Consegui responder um pouco? Não, com certeza. E eu fico pensando assim, que durante, se não falha a minha memória, durante a construção do Itaipu não teve tantas greves, né? Vai ter mais no final, década de 80? Isso, já na transição, né? Assim, eu encontrei alguns poucos documentos e acho que o trabalho do Odílio Manarim e do Valdir Sessi, né, foram feitos na UniOeste, eles tratam, não me lembro agora se os dois tratam, mas assim, tem registros de protestos logo no início, mas você tem pouca documentação disponível sobre isso. Tem um relatório que eu sei que está no Arquivo Nacional, que é possível ser encontrado, de um quebra-quebra dentro da construção, porque em protesto contra a alimentação que estava sendo oferecida. E isso bem, acho que no começo ali da construção, entre os anos, não sei se é 1976, mas por volta desse período. E tem relatos, né, prof, de trabalhadores que, acho que quando eles iam comer, no final não tinha quase nada de comida, aqueles que demoravam mais para chegar, ou era ruim, faltava. Então, o que me parece é assim, você tem problemas, mas a Itaipu, ela era, para o período, a obra mais importante. Era a maior usina do mundo naquele momento, era uma obra gigantesca, monumental, o número de trabalhadores necessários mobilizados era gigantesco, então é tudo assim, né, de dimensões muito amplas. Até hoje, né? Símbolo ela aqui da cidade, continua né? sendo uma das maiores do mundo, né? E, claro, na cidade ela é vista de uma forma muito intensa, como algo muito importante para a história da cidade, para o desenvolvimento da cidade, né? A importância do controle sobre esses trabalhadores, né, para o período, vai mobilizar muito. Então, você tem... O que eu queria dizer? A ideia de que, por ser uma obra dessa dimensão, ela era tida como a mais importante das obras do período da ditadura. Então, o cuidado também com qualquer tipo de denúncia, de protesto, com as notícias que vinham do processo de construção, era muito grande. Eu me lembro, quem discutiu um pouco sobre isso, que eu acho que é um trabalho muito interessante, que fala não fala especificamente da Itaipu, mas fala das relações das construtoras com o Estado brasileiro ao longo de vários anos, que é o trabalho do Pedro Campos, Estranhas Catedrais. Ele tem um livro, né, que é bastante importante e que ajuda a pensar assim, o quanto você tem um momento em que do milagre, né? Então a construção está ali no momento do milagre econômico, mas poucos anos depois esse período passa e aí
a disponibilidade de verbas públicas ela vai diminuindo, tem muitas obras que são suspensas, você tem uma contração do setor da construção civil no período, mas a Itaipu ela era tida como a coisa mais importante a ser mantida nesse cenário. Então, outras podiam ter atrasos ou ser suspensas. Itaipu, não. Então, havia uma preocupação e provavelmente investimentos. Então, ainda que tenha havido protestos, talvez os problemas que existiram aqui tenham sido mais controlados do que em outras construções. Né? Pode ter sido mais precário, mais problemático. Aqui acho que havia cuidado. Então é muito constante quando, por exemplo, quando eu trabalho com entrevistas. Claro que a gente pode estar falando também de um período um pouco posterior, em que esses problemas já estavam bem resolvidos. Mas é muito comum a descrição dos ex-trabalhadores de que não faltava comida, de que a comida era boa. Então você tem que lidar com essas... a gente encontra documentos onde tem protestos, onde tem alguns momentos problemáticos, mas tem registros de memória dizendo outras coisas, né? Olha, trabalhar ali, pelo menos a parte da alimentação, não faltava, ou era de boa qualidade, ou a gente era atendido. Então é preciso tentar entender essas divergências. E eu acho que um pouco passa por essa preocupação. Inclusive, assim, para manter uma imagem da ditadura, é muito significativo que a chegada de tanques para lidar com trabalhadores em Itaipu não vem no contexto da ditadura, vem na transição. Olha só. Então, quando tem uma greve e ela na Vila C, existe manifestação, o governo manda tanques aqui para conter. Mas aí talvez tenha um pouco a ver com isso, já não tem mais a preocupação de não querer passar a imagem de que a repressão é tão explícita no contexto da Itaipu, né? Ela não era explícita, ela era mais implícita. Então, o que a gente tem de documentação é a ação muito intensa, ou talvez implícita para a gente que está olhando agora, né? Para a população do período, talvez ela fosse, para quem estava aqui, talvez ela fosse mais evidente, né? Mas a gente tem muitos registros de controle interno. Por exemplo, tive uma orientanda que trabalhou com os pedidos de busca, que era a partir das listas de contratação de trabalhadores, a Itaipu, ou os consórcios, né, solicitavam aos sistemas de segurança brasileiro informações sobre aqueles nomes, né, um esforço muito grande de saber se alguém ali vinha de movimento estudantil, experiência sindical, um medo, né, da subversão. Então, esse controle era muito... Então, você tem listas e listas, e um mapeamento, né, de por onde esses trabalhadores passaram antes de chegar na Itaipu. Uma vigilância dos militares, né, em relação aos trabalhadores, que foi também comum, né, da ditadura nas universidades, em outros espaços, né, que era muito forte. Professor, eu fico pensando assim, também sobre essa disputa de memória que tem, né, porque quando a gente vai ver, em muitos casos, me parece, tendo crescido aqui, estudado aqui, que existe quase que uma versão oficial da memória dos trabalhadores que trabalharam na Itaipu, dos chamados barrageiros também, né, não sei se eles muitas vezes usam esse nome barrageiro, às vezes não usam, né? Mas, porque existe, parece, uma memória oficial construída pela Itaipu dos trabalhadores. E ao mesmo tempo que esconde outro tipo de memória. Eu lembro que eu fiz um trabalho muito interessante com o professor Paulo Renato, que a gente foi estudar a saudade, se as pessoas tinham saudade e se lembravam das 7 quedas. Foram alagados. Se você não conhece 7 quedas, procura sobre as 7 quedas para você ver a maravilha que é, né? E foi alagado pelo lago. Ou, por exemplo, quando foi os trabalhadores rurais, que são trabalhadores também, que viviam aqui na região, tiveram suas terras alagadas pelo Itaipu, eles foram para lá, pertinho aqui em São Miguel do Iguaçu, depois, né, principalmente em São Miguel do Iguaçu, eles provavelmente fundaram o movimento social mais importante do Brasil, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que foi impactado diretamente pelo Itaipu, pelo alagamento e outras disputas de terra, né. Então, essa memória não vem, mas vem uma memória oficial. Eu queria te ouvir um pouco disso, assim. Eu acredito que é mesmo, que é isso mesmo, uma memória oficial. Por que eu acho isso? Porque me parece, pelo que eu tenho estudado até esse momento, que desde o início,
né, da construção da usina. Então, é criada a Itaipu, a entidade binacional Itaipu. A Itaipu vai fazer todo esse processo de contratação de empresas, né, de consórcios de empresas para a construção civil, para a construção eletromecânica. Então, tem uma série de empresas que trabalharam para a construção da Itaipu. Desde esse começo, obrigada, a Itaipu também está construindo um discurso sobre a sua construção, porque ela sempre esteve envolvida em polêmicas muito intensas, desde a sua primeira decisão. Assim, seria a decisão seria a melhor decisão ou a mais técnica fazer uma binacional? Precisaria ter sido feito? Então tem uma série de discussões geopolíticas e tal, o tanto que foi investido, se precisava Tem uma série de denúncias em torno disso, e havia uma preocupação muito grande com o controle das informações que cercavam a usina, a existência da usina, a construção da usina e tal. Então, eu entendo que desde o seu início, a Itaipu produz uma história oficial. E eu entendo que ela faz isso, ela tem os seus próprios, ela cria os seus espaços institucionais dedicados à produção da comunicação oficial, né? Que é o que toda empresa tem, tudo bem isso, mas a questão existe essa produção e ela conta com recursos, né, gigantescos. É muito difícil disputar com uma narrativa que é construída tendo, desde o início da usina, da existência da construção da usina, e que conta com amplos recursos para produzir essa documentação, para produzir uma narrativa, uma memória. Então, isso sempre foi uma preocupação. A entidade foi criada ali oficialmente em 74. Em 74 começa já algumas obras para construir uma infraestrutura, né? Estradas, casas. Em 75 começa oficialmente a construção da usina, e em 78 foi criado o informativo Unicom. Então, eu entendo o informativo como um desses instrumentos. Ele tem um objetivo mais específico, é a comunicação com esses trabalhadores, a difusão de determinadas informações entre essa comunidade enorme de trabalhadores, são milhares de trabalhadores. E não é só isso, então esse é um dos setores ali de produção de comunicação. Eu acho muito significativo que no primeiro número do informativo Unicom havia, entre outras questões, um texto em homenagem aos trabalhadores que morreram na construção da usina. Então, uma construção que começou ali em 75. Em 78, você tem o primeiro número do jornal. Em 78, eles acham que precisa falar sobre isso. Fazer um texto ali de, olha, temos aqui uma nossa homenagem aos trabalhadores que morreram, não é os que se acidentaram, né? São acidentes fatais na construção da usina. Ali não dá números, não dá nomes, mas a forma como isso aparece sugere que isso era um problema. Que era uma demanda, às vezes, dos trabalhadores. Uma tensão, que isso era conversado na cidade, ali uma necessidade. E o texto não diz assim, olha, não estão exagerando, não passa por aí, mas passa por uma ideia de vamos homenagear essas pessoas que morreram em nome de uma missão patriótica, construir algo que é fundamental para o progresso nacional. Então, o que eu estou querendo dizer é dar um exemplo do que eu acho que é essa produção, um discurso institucional que está contando, que estabelece marcos comemorativos. Então, olha, a gente alcançou tal etapa da obra, e aí faz-se uma grande celebração, tiram-se muitas fotos, ela vai sair na grande imprensa, não só no informativo. Então, ela está contando a sua história desde o começo. Ela continua contando e ela passou... eu acho que é isso, ela sempre teve uma preocupação, inclusive com a construção de uma memória. Então, o primeiro espaço, me parece, a ser pensado como uma homenagem ali a esses trabalhadores, é uma construção da própria Itaipu. Você faz um espaço do barrageiro.
Tem restaurante do Barrageiro agora, né? Que quando você pega Exatamente. o ônibus, faz Agora você tem o mercado Barrageiro. Tem o mercado Barrageiro, né? Tem o Barrageiro de metal, né? Que lá Homem dentro. de Aço. É o Homem de Aço. E, de fato, tem isso, né? Bastante coisa, né? Então, assim, eles estão construindo memória, eles estão construindo história, eles estão fazendo isso com todos os recursos que eles têm ao alcance. E é muito significativo que havia, no começo, não era tão, não me parece, inclusive pelas entrevistas que eu faço, que fosse tão óbvio que essas pessoas se reconhecessem como barrageiras. Por quê? Porque, num dado momento, esse termo barrageiro, que parece ter vindo ali de algumas das outras hidrelétricas em construções, né, acho que em especial da Jupiá, passa a ser um termo utilizado para aqueles trabalhadores que vão de barragem em barragem. Então, é como se eles adquiriram uma experiência em trabalhar na construção de uma barragem, ela é concluída, eles vão para procurar emprego numa outra barragem. Então, num período em que havia muitas construções do tipo, essa migração, né, foi significativa na trajetória de um grupo de trabalhadores. Mas a Itaipu, a quantidade de trabalhadores que ela atraiu do Brasil e do Paraguai englobou um conjunto muito maior do que aqueles que a gente poderia, de fato, chamar barrageiros. Muita gente que veio aqui não tinha experiência em outra barragem. Tem gente que sai do campo, né? Tem diferentes trajetórias. E dependendo da função que eles desempenham na obra, se são caminhoneiros, se são... Não necessariamente eles estavam sendo... eles viveram uma realidade naquele momento em que eles eram considerados como barrageiro ou que se considerassem como barrageiro. Mas essa construção oficial, cada vez mais, construiu um discurso em que todo mundo é tratado como barrageiro, independente dessa trajetória, independente de se Itaipu foi a única barragem que aquela pessoa trabalhou. Né? Então, ele se tornou um termo usado aqui de uma outra maneira. Eu pensei que, na realidade, que só quem trabalhou na Itaipu era barrageiro, né? Que tinha essa identidade, né? E, prof, eu queria te perguntar, assim, também, para a gente pensar nessas fontes, porque eu não sei, provavelmente a empresa, a Itaipu, ela deve ter bastante fontes, documentos que provavelmente não são disponibilizados por causa de questão de segurança nacional, né? Ali é um território de segurança nacional até hoje, então ele tem uma legislação diferente dos seus documentos, provavelmente não é disponível para rentos vereadores, mesmo com acesso à lei de transparência, tudo. Mas, e ao mesmo tempo, eu penso em outra dificuldade, que é, para eu ter acesso, por exemplo, às entrevistas que outros pesquisadores fazem a esses trabalhadores, eu não sei se eu consigo ter ela na íntegra, né? Ou eu vou ter que fazer entrevista de novo com aquela pessoa, às vezes a gente não encontra aquela pessoa, às vezes ela fala outra coisa, não sei. Falar outra coisa não tem problema, mas... E pelo que eu entendi, você e outros colegas estão fazendo um repositório, um arquivo dessas entrevistas, de história oral feito com esses trabalhadores. Como é que está sendo isso? Tá. Eu queria começar pela questão do barrageiro, né? Pesquisando os jornais aí de outras hidrelétricas, em Jupiá, antes da construção da Itaipu, um dos jornais que foi feito lá para trabalhadores, num dado momento ele passa a se chamar O Barrageiro. Olha só. Então, o termo, né, já começa a circular antes, assim. Então, o que a minha hipótese aí um pouco é que o uso que ela passa a ter aqui é que é um pouco diferente. Né? Uhum. E você perguntou das entrevistas, e eu lembrei que a Itaipu também produziu, não sei se ainda produz, muitas entrevistas com seus ex-trabalhadores. E aí também é uma produção que eu conheci também a partir do Espaço do Barrageiro. Então, visitando o Espaço do Barrageiro, que fica dentro do Parque Tecnológico da Itaipu, que estava disponível, né? Teve momentos dele estar fechado, ou não sei se nesse momento ele está aberto. Eu tive acesso a... Então, você tem... É um espaço que você entra e vê como era o alojamento, né? Preservado ali com algumas beliches, como que era o espaço em que os trabalhadores ficavam para dormir no alojamento. Você pode consultar o jornal, algum desses materiais, é como se fosse um lugar de fontes, né? E sempre uma tela passando trechos de entrevistas com esses trabalhadores. Então, essas entrevistas foram produzidas em projetos ali de pessoal da comunicação
dentro da Itaipu, elas são de excelente qualidade, assim, técnica, né? É isso, eles têm os recursos. Eles estão entrevistando, eles fizeram, são muitas. Eu queria alguém que viesse pesquisar essa produção, então, mais uma sugestão. Venha pesquisar essa produção aqui. Que produção é essa? Que perguntas eram feitas? Quem são essas pessoas selecionadas para dar entrevistas na Itaipu? Elas podiam falar sobre qualquer coisa? Como é que é? Os trechos a que eu tive acesso, né, dá a entender que eram entrevistas voltadas assim a contar causos da construção. Aí era assim, a gente gostava muito de apelidos, botava apelidos nos colegas. Então, né, como é que você vai falar da realidade de uma obra para o seu ex-empregador ali, num espaço, numa entrevista que está sendo feita, num espaço institucional, né? Então, é mais significativo que essa preocupação com a memória. Eles estão fazendo isso, eles fizeram isso, eles têm esse material e talvez produzam mais coisas. Dos projetos que eu vi difundidos pela Itaipu é que talvez esse espaço do barrageiro ficava dentro da usina e seria deslocado para uma antiga casa de trabalhadores na Vila A, que é uma vila de nível médio, né? Não foi para a Vila C, não é o barrageiro. Quem que é o barrageiro? O barrageiro é o técnico, o barrageiro é o operário, é o mais qualificado ou o menos qualificado, é todo mundo. Porque quem construía ali, mexia com concreto, dirigia caminhão, morava na Vila C, não na Vila A, né? Os menos qualificados vão para a Vila Operária. Então, esse é um outro tema que eu acho que é importante de pesquisa, que assim, é um dos poucos trabalhos que eu vi que se dedicou um pouco mais sobre essa questão da construção das vilas habitacionais foi de uma professora aqui da arquitetura, acho que é a Juliana Ramê, que comparou a construção das vilas. Então, mas é uma discussão a partir da arquitetura, né? Comparou as vilas habitacionais construídas do lado brasileiro e do lado paraguaio. E aí ela indica, assim, pela leitura dela, o Brasil foi muito mais explícito na questão da hierarquia social. Então, as vilas são muito mais separadas em termos de essa é a vila dos diretores, essa é a vila do pessoal de nível médio, de nível técnico, com alguma especialização, e a vila operária é a vila C. Então, não necessariamente as vilas habitacionais feitas do lado paraguaio seguem a mesma lógica, são outras vilas, tem uma outra distribuição urbana. Aqui não é aleatório, a Vila C é a mais afastada da cidade e a mais próxima da usina, então é uma vila projetada como uma vila operária, projetada para ser desmontada depois de 10 anos, então os materiais escolhidos eram materiais... não era uma vila feita para durar, a Vila A foi feita para permanecer. A Vila B foi feita para permanecer, mas a Vila Operária não. A expectativa era que, acabando a construção, esses operários vão embora, a gente não precisa mais deles. A gente precisa que vai operar a usina, né? Então, essa vila vai deixar de existir. Só que aí, outro tema de pesquisa, que eu acho que é interessante, a hora que foi chegando o MOC, que encerrou a construção, que esses trabalhadores muitos deles não foram embora. E aí você tem um problema urbano da cidade, um problema de dificuldade de encontrar casa, um problema habitacional, e aí é feita uma negociação, essa vila não é desmontada, como ela tinha sido planejada para ser. E tem problemas ainda, né? Porque eu já fui lá, e assim, são casas que duram, tem casas até hoje que estão lá, e dá pra perceber, até hoje, quando você entra lá, que é mais quente a casa. E ali é um espaço que eu não sei como é que eu consigo descrever essa experiência, mas quem já foi para lá sabe. À noite, quando é inverno, não tem nada na rua, você escuta os barulhos dos fios, parece. Assim. É um negócio assim, bem difícil assim, de descrever, que é bem intenso, mas de fato tem uma estrutura assim que dá para ver que era provisório. Provisório, precário, era quente, era abafado. Mas, de novo, a gente muitas vezes tem uma diferença entre aquilo que foi projetado e a percepção dos trabalhadores ao ter acesso àquilo, né? Porque era como um grande barracão dividido em 4 partes, e aí dava espaço para 4 casas, e os materiais eram provisórios, eram quentes, não tinha muita privacidade.
Mas, para muitos desses trabalhadores que chegam, a casa que eles encontram costuma ser uma experiência de ser um espaço aparentemente melhor, maior do que de onde eles vêm, da realidade social, né, habitacional, dos lugares de onde eles saíram. Então, é muito comum, em parte dessas memórias, o encantamento, né? Olha, cheguei aqui, a gente vai morar nessas casas, e a gente tem uma casa boa, uma casa espaçosa. Então, você tem as duas coisas, você tem que levar em conta, saber que esses materiais eram precários e que tinha consequências, né, no dia a dia dessas pessoas, o calor, o barulho, uma série de coisas. O fato de que elas não foram feitas para durar, mas também a percepção de que aquilo, na trajetória dessas pessoas, significava muitas vezes uma ascensão, uma conquista, um momento melhor. Então, elas se afeiçoaram àquela condição. Você tinha me perguntado, então, do nosso acervo, né? Então, a gente tem esse projeto, e um pouco com esse olhar de considerar que é importante também buscar conhecer essa história sem ser unicamente a partir dos registros produzidos pela própria Itaipu e pelos consórcios, porque eles estão contando desde o início o que eles querem, né? E, ok, não estou falando que eles não podem fazer isso, mas assim, como que a gente pode chegar, conhecer, investigar essa história a partir de outros registros, de outras percepções, sem ter que passar pelo controle institucional. Então, a gente tem tentado fazer isso. Então, muitos estudantes fazem esse trabalho, buscam antigos trabalhadores, entrevistam. A gente procurou fazer, montou assim, eu junto com o professor Clóvis Briguente, com a professora Ana Rita Ulha, a gente tem um trabalho de tentar montar um acervo que contribua para as pesquisas sobre, no caso do foco do professor Clóvis, né, a questão indígena da região e também o impacto que essas populações sofreram com a construção da Itaipu. E eu e a professora Ana Rita, a gente está mais voltada para a questão dos trabalhadores, né? E aí, assim, a gente começou buscando as entrevistas e logo começamos a entender que seria interessante buscar o que essas pessoas também guardaram. Então, era muito comum, assim, no primeiro momento você pensa em fotografias, mas, na verdade, as pessoas guardam, elas têm uma memória ali, você começa a entrevistar um antigo trabalhador, ele chega com vários registros, né? E aí eu ficava dizendo, isso aqui é ouro, né? Para historiador. Então, por exemplo, um dos trabalhadores que eu entrevistei, que trabalhou como caminhoneiro e que tinha entre as suas memórias, sua pastinha com lembranças, registros da carteira do sindicato, diferentes documentos, né? Mas também uma apostila de Guarani. Olha né? Assim, porque eu queria entender o que os meus colegas falavam, eu não entendi, então eu queria estudar o Guarani. Então, isso mostra, né? Assim, são indícios aí de que essa comunicação não era uma coisa simples. Uhum. Não tá tranquilo falar portunhol? Não é tranquilo, é um processo, né? Então, a gente tem trabalhado para a construção de um acervo. E aí a gente tem um material produzido por nós, nos nossos processos de pesquisa, mas a gente tem recebido também doações de gente que, às vezes, fez o TCC, fez o mestrado, e não pretende, não seguiu com isso, né, na sua trajetória, no doutorado, nos outros trabalhos, e que tem feito doação. Diz, olha, vocês têm um projeto, vocês têm... E eu acho que esse é um papel importante da universidade. Assim, eu acho que estar na UNILA, poder construir não é uma exigência que um acervo de história dos trabalhadores fique na UNILA ou fique numa universidade. Mas se a universidade pode contribuir para desempenhar esse papel, eu acho que ela tem que fazer. Então, parte do material que a gente tem hoje foram doados por outros pesquisadores. E às vezes assim, olha, eu fiz entrevistas que eu não usei na dissertação, que eu não usei na tese, e deixo também, faço a doação e tal. E é isso, a intenção é que isso cresça.
que a gente possa ter acesso a muitas imagens, fotografias e todo tipo de registros, poemas, músicas, né, toda a produção realizada por esses trabalhadores e que pudesse ter um espaço que não precisa estar submetido ao controle institucional da Itaipu. Isso é uma questão ética muito importante, né? Porque é mostrar de onde que a gente está fazendo nossas pesquisas, né? E dar um retorno para a população, para professores de história que queiram usar, né, esses documentos na sua sala de aula. E assim, é um projeto que eu fiquei muito entusiasmado. E tem como a gente encontrar ele? Como é que está esse processo? Ele tem um site, tem um domínio? Como é que está isso? A gente tinha, mas agora o nosso processo é tentar disponibilizar isso pelo próprio site da UNILA. Uhum. Então a UNILA tá aprofundando isso, está disponibilizando. Quando a gente começou a fazer, não estava funcionando muito bem, a gente não conseguiu fazer pelo próprio domínio da UNILA, né? E agora a ideia é poder disponibilizar ali. Então já tem um material sendo disponibilizado no próprio MUD, que é o Museu Digital da UNILA, e a gente quer tentar fazer parte disso, assim, que esse acervo esteja disponível, o que está digitalizado, né? A gente não conseguiu digitalizar tudo, tem muita coisa que ainda está em processo. Mas, por exemplo, as entrevistas, muitas delas, a ideia é disponibilizar tanto o arquivo de áudio quanto as transcrições que a gente já tem. Uhum. Né? Não é tudo que está transcrito. Na época da pandemia, algumas entrevistas a gente fez já online, né? Porque era um público, foi um período difícil, porque o nosso público principal era gente acima dos 60 anos, e aí o medo de ter um contato, de causar algum problema, né? O risco de contágio. Mas também não é necessariamente, essas pessoas não necessariamente tinham muito facilidade para conversar com a gente pela tela do computador e tal. Mas a gente conseguiu produzir algumas entrevistas, muita coisa a gente foi ampliando também ao longo do trabalho, porque esse trabalho tem sido realizado muito tendo como base projeto de extensão, né? Atuação de extensão junto a esses grupos. Então, a gente tem feito esses contatos e, aos poucos, a gente foi considerando muito importante e além de algo que a gente idealizou ali no começo, né? O operário da construção civil. Então, um homem, né, da Vila C, trabalhando na obra, e a gente começou a ver a importância das mulheres, a presença das mulheres, seja no ambiente doméstico, no espaço das vilas habitacionais, mas também as mulheres como trabalhadoras, e aí a gente descobriu um universo ali de mulheres contratadas para desempenhar diferentes tipos de função no processo de construção, né? Desde enfermeiras, professoras, inspetoras, assistentes sociais, tinha uma gama muito interessante. E os filhos, porque essas pessoas tiveram uma vivência minimamente ali, as que puderam permanecer, né? Os trabalhadores contratados que não foram dispensados rapidamente puderam permanecer por um tempo maior, vivendo nas vilas habitacionais, estudando naquelas escolas, tendo acesso à igreja, a hospitais, a todo um universo. É uma experiência interessante de se conhecer o que significou isso para a formação dessas pessoas, né? A memória que isso se constrói nas gerações, como era a vida dos meus pais durante a construção, como foi importante o acesso a determinado tipo de ensino e tal, porque isso também ajuda a entender a importância do apelo de oferecer essa estrutura. Uhum. Né? Como isso ajuda a consolidar uma imagem extremamente positiva da Itaipu na região, apesar de ter temas super polêmicos, né? O impacto ambiental, o impacto sobre determinados grupos populacionais, né? Indígenas, pequenos agricultores, o impacto sobre outros trabalhadores da cidade, o fato de que você passa a ter crise habitacional, dificuldade, aluguéis caríssimos, porque é muita gente que chega. Então, você tem problemas. O aumento exponencial da prostituição. Então, você tem problemas sociais, econômicos ali em torno da construção da usina, e eles são profundamente silenciados, né? E
essa estrutura, não só, e eu acho que isso talvez possa ser explicado, não só pelo fato de que o trabalho de comunicação é intenso, né? De dizer que é uma energia limpa, portanto é bom para o meio ambiente, a gente faz um refúgio biológico, então há muito investimento em dizer que há um compromisso com o meio ambiente, de que os investimentos na região proporcionam melhorias em diversos campos, em diversos, né, da área social, então que a presença da usina é benéfica, que ela trouxe progresso, desenvolvimento. Então, tem uma história sendo contada dessa maneira, reproduzidas em vários outros espaços, vários outros veículos de comunicação, e a gente tem pouco espaço. As falas dissonantes, elas têm que fazer um esforço muito maior para serem ouvidas, para serem ouvidas, para conseguir falar e daí depois para ser ouvida também, para concorrer com um sistema de comunicação tão profissionalizado, com investimento, né? Exatamente. Eu vou colocar o link do Museu da UNILA aqui na nossa descrição, para caso você queira acessar. E, professora, você quer adicionar mais alguma coisa à nossa conversa? Eu quero. Eu acho que um dos bônus não anunciados da profissão do professor, a gente não sabe, quando a gente está estudando para ser historiador, para ser professor, a gente não sabe como a gente vai ficar feliz quando a gente começa a ver, acompanhar os nossos estudantes nas suas trajetórias, o trabalho dos nossos egressos, assim, é uma coisa assim, acho que é um super bônus. Então, eu queria dar parabéns pelo seu trabalho e agradecer pelo convite. Se eu estou aqui, eu vou falar uma frase aqui que já é comum, né? Se eu estou aqui é porque eu estava em ombros de gigantes para poder ver mais. Professora, muito, muito obrigado. Um prazer sempre te ouvir. Sou suspeito para falar, mas sempre um prazer te ouvir. Gosto muito da sua pesquisa. Eu gosto do jeito que você investiga, assim, tudo. Acho e o que você faz é muito importante, não só para o Brasil, para o mundo, porque Foz do Iguaçu é uma cidade muito conhecida, dos mais importantes do Brasil, né, em termos de história, de propaganda, turismo, né, Itaipu também está no centro disso, mas principalmente para a gente aqui de Foz do Iguaçu, que é ter a nossa história contada, né? Então isso é muito, muito legal, muito bonito mesmo. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente aqui. Se você puder, se inscrevam aqui no nosso canal do Atualizando Historicidades Plurais, deixa um curtir aqui também e escreva um comentário sobre quais outros temas quer que a gente traga aqui para as nossas entrevistas, quem que a gente entrevista também. O currículo Lattes da professora vai ficar aqui na descrição também, caso você queira acessar suas produções, recomendo fortemente de ler os artigos. Tem vários textos também interessantes, também tem textos em blog, que são muito, muito bons, que você escreveu ali, que são bem legais, e também vai ter o link ali do Museu da UNILA para você ter acesso a esses arquivos, caso você seja professor de história e queira usar, ou se você também é da cidade, ou se você é pesquisador e queira contribuir também para esse acervo. Professora, muito obrigado pela conversa. Obrigado mesmo. Obrigada, agradeço.